Salib, você chegou em Araçatuba em 2 de dezembro de 1980 e agora recebe esse prêmio. Fala um pouquinho pra gente dessa emoção. Olha, a emoção foi muito forte. Foi um filme que passou durante as falas todas na minha cabeça. Eu revivi os momentos que eu cheguei, eu revivi como que foi a minha vida aqui esses anos, o trabalho que eu realizei, mas eu revivi principalmente os amigos que eu conheci, que fizeram parte da nossa equipe. A história da UDOP está muito ligada à história do Salib, que foi o seu grande precursor, quem idealizou a UDOP que a gente tem hoje e todo o progresso que tem. Mas naquela época a UDOP foi para uma região que era uma região de fronteira, que era uma região de pecuária, onde não se tinha nenhuma noção da agricultura como que tem hoje, mas tinha, vamos dizer, uma vontade de progredir, de se desenvolver. Nós precisávamos levar o conceito da cana-de-açúcar. E levar o conceito não é fazer uma palestra, levar o conceito é a conversa no café, é a conversa na prefeitura, é a conversa nas fazendas, nas cooperativas, associações de classe. E aí eu procurava uma pessoa que tivesse essa qualificação. E a gente já conhecia o homem de Limeira, que é o Salib, que era um grande conversador, arrumado na abordagem, na forma que chegava junto. E eu procurei o Salib, mas gente, Salib estava no Rio de Janeiro. Ele tinha trabalhado no CTC, foi para o Rio de Janeiro. E eu fui buscá-lo em Campos, porque ele tinha uma qualificação que eu tinha visão na época que aquela seria o grande estouro. E aí nós começamos tudo isso com o Salib, a gente montou uma equipezinha pequena, montamos uma estação experimental que ficava em Valparaíso, assim como tínhamos outra em Goiás, tínhamos em Minas Gerais, a gente foi fazendo, foi montando. E o Salib iniciou esse processo junto com o pessoal de variedade que ficava lá, de solos principalmente. Então começa essa expansão por Araçatuba e caminha, se vocês pensarem no mapa do Centro-Sul, caminha no sentido de Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, caminhando para Goiás. Essa pegada toda, vamos dizer assim, tem a marca da UDOP, que é muito importante. E entrei no Plano Açúcar justamente numa época importante para o nosso setor, que foi a estratégia de montar as estações experimentais mais esparramadas, né, prevendo essa expansão para o setor. E uma das mais importantes foi Valparaíso e Araçatuba, né? E o Salib foi muito importante para essa consolidação, não só da UDOP, mas também do Plano Açúcar lá na região de Araçatuba, que se formou como um novo polo, né, de produção para a gente. Então eu conheço o Salib desde aquela época, né? A gente lembra daqueles momentos importantes e para mim, né, ele sempre foi um mestre do bem conviver com as pessoas, né? O Salib teve sempre essa capacidade, né? É necessário que a gente consiga harmonizar, né, as pessoas, cada um tem pontos de vista diferentes e o Salib sempre foi um mestre em conduzir isso de uma maneira muito eficiente, muito eficaz, né? E fez crescer não só o Plano Açúcar, mas principalmente a UDOP, né? Com o protocolo agroambiental de 2007, rapidamente houve a necessidade de formação de mão de obra. Não só mão de obra de nível médio e alto, mas mão de obra também dos boias frias, que precisaram virar operadores de tratores, colhedoras, e a UDOP teve essa capacidade de compreensão desse momento, teve uma atuação fundamental e sempre foi esse polo de formação de mão de obra. Se isto não tivesse acontecido, se a UDOP, através do seu esforço e da liderança da UDOP, principalmente impulsionada pelo Salib, Antônio César Salib, nada disso teria acontecido e certamente o desenvolvimento do setor teria sido outro. O setor teve muitas facetas importantes na sua trajetória histórica, institucional e política, mas eu destacaria a atuação do Salib na evolução tecnológica e agronômica. Todo o estágio que nós estamos vivendo hoje, e que é um estágio extraordinário de qualidade, de genética de cana, de produtividade de cana, isso nasceu com o Salib. O Salib começou com esse processo, foi perseverante, foi persistente
e nos trouxe até agora a um estágio já com muitos discípulos dele, com muitos técnicos desenvolvendo, mas a semente, o primeiro genoma disso tudo começou com o Salib. E a contribuição dele, né, para o setor como um todo foi imensa, né? Ele tinha um amor pelo segmento, uma preocupação muito grande da gente ser cada vez mais produtivo, daquelas boas informações serem transmitidas, né, entre as empresas, né? Fez crescer o DOP, ele fez a UDOP ser realmente uma referência na área principalmente de educação, uma entidade, uma instituição que preocupa, né, em fazer os cursos, em promover a educação do setor, a promoção de boas práticas, né? E culminando nos eventos, né, que a UDOP realizava, que tinha a cara do Salib, né? Então, quando a gente vai num congresso de bioenergia ou outro evento que a UDOP organiza e vê aquela quantidade de pessoas, de usinas dos 4 cantos, né, do país, vindo de tudo quanto é região, para participar e vendo a interação de todos e voltando para casa com agregação de valor, de informação, era isso, né? Isso que o Salib proporcionou ao setor. Então, realmente vai fazer muita falta, já está fazendo, e o que a gente precisa fazer agora é que essa imagem dele, né, essa imagem de grande gestor, de idealizador, possa continuar frente à nova gestão do UDOP, que a UDOP continue com aquela imagem positiva do Salib, continue o seu trabalho, que é um trabalho extremamente importante para o setor de bioenergia no Brasil. E tudo isso foi proporcionado por essa visão embrionária que foi trazida pelo Salib e que hoje ele foi um dos fundadores, né, uma das pessoas que estabeleceu a UDOP, que hoje está comemorando os 40 anos e que venham mais 40, mais 80 anos aí pela frente. Título de cidadão araçatubense. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 16, de 5 de novembro de 2018, concede o título de cidadão araçatubense ao senhor Antônio César Salib, pelos relevantes serviços prestados ao município de Araçatuba. Mas aí o Amaury perguntou, brincando, desde quando você está aqui? Eu falei, desde 85, quando fundou o UDOP. Você vai ficar aqui até quando? Eu falei, tem 3 motivos de eu sair daqui. Primeiro, se a minha saúde física não deixar. Segundo, se a minha saúde mental não deixar. E terceiro, se vocês não me aguentarem mais, me mandarem embora. Então, Flávio, desculpa, mas você dançou. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Era o mesmo Salib. Obstinado, forte, era o mesmo Salib. Era... Quando eu comecei ainda garoto, não era ninguém, e o Salib sempre me dava atenção, me ensinava. E o que era um professor virou um amigo, um grande parceiro, profundo conhecedor do setor, mais do que isso, um profundo entusiasta do setor. Salib era um apaixonado e eu tive muita sorte na vida de ter tido contágio dessa dedicação, desse entusiasmo, mas mais do que tudo, da amizade dele. Salib é um cara que faz parte da história da minha vida. Eu queria dizer para vocês que o Salib, eu considero ele como se fosse um pai para mim, né?
Isso eu sempre falei para ele, Salib, você é um pai para mim, e ele me dava umas broncas, como pai também, já me puxou muito a orelha, já deu muito conselho, já discutimos bastante, mas sempre com aquele respeito espetacular. Então, Dr. Salib, eu te considero como um querido pai, em todo esse conhecimento, do pouco conhecimento que nós temos sobre cana-de-açúcar e etanol e açúcar, foi graças ao DOP, graças ao Salib, esse querido amigo e baluarte aqui da nossa UDOP. Ele deixa muitas saudades, não só como esse grande profissional, esse grande entusiasta, engenheiro agrônomo, mas sobretudo como um grande conselheiro. Quantas vezes eu recorria ao Salib quando eu estava com alguma dificuldade, fosse ela técnica, fosse ela de uma conexão, ele conhecia todo mundo. Ele conhecia as usinas, ele conhecia os fundadores, ele conhecia os acadêmicos, ele conhecia todas as lideranças institucionais e sempre estava disposto a nos dar um contato, né, de alguma forma. E acho que por fim perdemos um grande amigo, porque ele não se limitava a ser um conselheiro, um parceiro institucional, ele era um grande amigo. E o Salib foi um amigo querido, né? Quantas vezes ele realizou eventos lá em Araçatuba e nos convidou meu filho Guilherme, que ele considerava filho também. É uma saudade muito grande, né? Eu me sentia mesmo filho dele, sempre carinhoso. Eu tenho uma memória do Salib de uma pessoa muito trabalhadora, independente, honesta, né? Que sempre pensou no bem do setor sucroenergético no Brasil. Eu lembro perfeitamente, nós dois éramos jovens, né? Então eu me lembro muito do vigor e do interesse que ele tinha de fazer com que o setor se desenvolvesse. E ele sempre com aquele sorriso muito afável, né? Muito carinhoso. Então é essa lembrança que eu deixo dele e do trabalho muito correto. O Salib nunca se deixou levar por vaidades, ele sempre foi uma pessoa muito segura, então foi um grande amigo, ainda é, e as pessoas não morrem. Quando a gente lembra delas, elas estão vivas no nosso coração. O Salib é um deles. Toda essa história é linda, é uma história que merece ser realçada e que sempre teve uma relação Salib e Caio, que eu fico muito feliz de ter acontecido isso nesse período todo. É fundamental que a gente estimule ainda mais e perpetue esse trabalho, né, que está em boas mãos, mas que sem dúvida alguma nosso querido professor Salib faz e fará muita falta, e a gente tem que cultuar a memória dele, porque ele foi um homem correto, íntegro e um homem que só quis o bem do setor e dedicou a vida dele ao nosso segmento. Ele é a raiz de tudo, ele começou, então eu acho que o Salib é a entidade em si, né? A gente tem ele como sempre no coração e acha que ele é o baluarte nosso, né? Então a gente vai ter sempre ele como um eterno dentro da gente, né? E enquanto ele estiver com a gente, ele vai estar no nosso coração e no meio da gente também. Isso é muito importante a gente ressaltar sempre. A gente precisa manter esse legado, isso é a alma da UDOP, né? Então se a gente perde esse legado, a gente perde a UDOP, né? Eu acho que é uma coisa que está correlacionada, né? E eu vou me esforçar muito para que isso continue sendo assim. Eu me recordo que um dos primeiros vídeos da TV UDOP foi o vídeo em homenagem ao saudoso João Francisco de Arruda Soares. E nesse vídeo, ao final, um dos entrevistados dizia: "Não morre quem nos outros vive". Hoje, essa frase faz todo sentido para nós, porque eu tenho convicção de que o Salib vive entre nós, entre esse time da UDOP que ele chamava de filhos, de família UDOP. Vive nas 350 mil pessoas que ele pôde capacitar ao longo desses 40 anos. E com certeza viverá eternamente enquanto o seu legado puder ser cumprido. Vá em paz, meu amigo. Tenha certeza de que nós, daqui, faremos jus a tudo que você nos ensinou. Eu
eu gosto muito, eu sou um cara feliz, porque eu tenho várias famílias. Eu tenho minha família de sangue, eu tenho minha família de coração, mas eu tenho minha família adotiva, que é o Grupo São Genaro, eu tenho minha família, o DOP, eu tenho minha família do nossa diversão de sábado, que é um baralhinho que a gente faz lá em casa todo sábado, eles estão todos aqui, e, principalmente, também, a minha família de sangue, que são meus parentes que vieram de Natal, de Recife, de Caraguatatuba, de Campinas, estão todos aqui que vieram me prestigiar. Muito obrigado. Ele sabe o que ele gostava muito de fazer? Sair para comer. Toda noite ele pegava, né, a Ana Rita e minha mãe, e eles saíam. Voltei para Araçatuba, um dos motivos, né, que ele também acho que queria muito que viéssemos para cá, era ele poder acompanhar, né, a vida da minha filha, da Ana Rita. E ele sempre foi um avô, assim, muito presente. Esses dias eu conversei com ela falou, ela sente muito, né, falta de alguém para estar conversando, porque eles falavam acho que toda noite, ela ligava para ele, eles conversavam, então eles eram muito amigos, né? Meu pai, eu acho que ele viveu muita coisa com a Ana, com o Antônio, pouco tempo, né, jovem. O Salibão, a todo momento que pôde, quis mimar ele ao máximo, brincar, ia lá no fim de semana, o Antônio pegava ele, fazia ele sentar no chão, ele sentava, coisas, né, que até então ele já não falava que não conseguia fazer, mas pro neto, aí consegue tudo. Então teve muita brincadeira, apesar do pouco tempo, foi bem intenso aí com ele. O olhar dele brilhava, não é? Então ele vibrava muito, que amor que tinha por esses netos, tá? E a vontade de fazê-los crescer, né? A Ana Rita hoje, mocinha, é uma condução, assim, uma seriedade nisso aí, na condução dela, sabe? Então, esse amor a gente tem sempre que lembrar e servir de exemplo. A gente não medir esforços, afinal, é a nossa cria, né? Isso é muito bom. O Salib foi para nós, para mim, para a Laurinha principalmente, um exemplo de dignidade, de seriedade, de motivação, não esmorecer. Então isso a gente não esquece, tá? E aí eu peço, fique com Deus, Salib. Muito obrigado por existir na nossa vida. E fica isso para nós, né? O quanto foi importante, né, ter o nosso pai conosco todo esse tempo. O quanto ele foi o nosso porto seguro, foi a nossa base para toda a nossa família, para a família DOP, né? E a gente só fica com muitas saudades agora dele, mas que bom que a gente pôde ter, né, todos esses anos ao lado dele, que bom que a gente pôde ter essa família tão linda, né? Que a gente teve, que a gente tem, mas que ele foi o grande maestro de tudo isso. E é sempre lembrar disso, né? Que bom. Eu sou muito feliz por ser filha dele, sou muito feliz por ter a nossa família. E eu quero agradecer meu pai por tudo. Obrigada, pai. Eu acho que o que ele nos proporcionou, as experiências, as memórias, né, o que a gente tem hoje de vida, de personalidade, foi tudo que ele fez pra gente, né? Então acho que quando a gente olha para trás em todos os momentos da nossa vida, as experiências que a gente viveu, a gente vê, né, agora o dedinho dele, como que ele nos orientou, nos posicionou para que mesmo com uma decisão que a gente estava tomando, era uma decisão dele, né, do que ele nos ensinou naquele momento. Então, é só boas experiências, boas memórias. Eu acho que
toda essa convivência, esse tempo junto que a gente teve com ele, ou em família, ou cada um de nós com ele também, foi único e é o ponto principal que eu acho para a gente continuar levando, né? Então só Mas memórias boas. Ele pensou em tudo, né? Não é? Ele sempre pensou em tudo, tudo. Ele acho que nunca descansou, né? A cabeça dele nunca parou. Ele estava sempre à frente de tudo. Sempre, né? Muito à frente de tudo. E hoje Araçatuba é minha cidade e aqui eu quero morrer. E eu já falei, inclusive, que eu quero ser cremado e minha cinza ser jogada num canavial. Que é a minha história de vida. Eu quero servir de adubo para que as plantas voltem a crescer cada vez mais e aumentem a produtividade. Quem sabe essa cinza?